A mão da segurança apertou o braço de Patrícia com força desnecessária, os dedos cravando na pele enquanto empurrava ela em direção à porta da loja, e Patrícia tentava se soltar, tentava falar, tentava explicar que não tinha roubado nada, que tinha apenas colocado a bolsa no braço para ver se combinava no espelho, que ia comprar aquela bolsa de 15 mil reais para dar de presente para a mãe, mas ninguém estava ouvindo. A segurança não ouvia. A gerente, que caminhava atrás com expressão de superioridade, não ouvia. E os clientes da loja, aquelas pessoas ricas que tinham parado de olhar as araras de roupa caríssima para assistir ao espetáculo, também não ouviam, apenas olhavam com aquela expressão, aquele misto de satisfação e desprezo que dizia sem palavras: eu sabia que ela não pertencia aqui. Eu sabia que gente assim não tem dinheiro para comprar nessas lojas. Patrícia Oliveira tinha 35 anos. Era CEO de empresa de tecnologia que tinha fundado no quarto da casa da mãe 10 anos atrás. Tinha vendido aquela startup por 80 milhões de reais 6 meses antes. Tinha conta bancária com saldo de 7 dígitos. Tinha apartamento em Moema. Tinha carro importado. Tinha currículo que faria qualquer executivo morrer de inveja, mas nada disso importava naquele momento. Nada disso era visível, porque o que a segurança via, o que a gerente via, o que aqueles clientes viam, era apenas uma mulher negra que tinha entrado numa loja de luxo usando roupa casual, jeans e camiseta simples, sem ostentação, e isso, na cabeça racista daquelas pessoas, só podia significar uma coisa: suspeita, ameaça, provável ladra. Patrícia tinha entrado naquela loja do shopping Iguatemi com um único objetivo: comprar presente para a mãe, que fazia aniversário no dia seguinte, Dona Carmen. A mulher que tinha criado ela sozinha, trabalhando como empregada doméstica, que tinha se matado de trabalhar para dar educação para a filha, que nunca tinha tido nada de luxo na vida. E Patrícia queria mudar isso, queria dar para a mãe algo especial, algo que dissesse sem palavras: mãe, a gente venceu, a gente conseguiu. Você se sacrificou e valeu a pena. Tinha visto uma bolsa linda na vitrine, bolsa de marca francesa, que custava 15 mil reais. Era cara, mas Patrícia podia pagar sem nem sentir no bolso. Então tinha entrado na loja com confiança. Tinha pedido para a vendedora mostrar a bolsa. E foi nesse momento que percebeu o olhar da vendedora varrendo ela de cima a baixo, avaliando, julgando. Percebeu a gerente se aproximando com cara de quem estava fiscalizando. Percebeu a segurança da loja se posicionando perto dela e entendeu. Entendeu que tinha entrado ali sendo automaticamente classificada como ameaça só por ser negra. Mas Patrícia não era dessas que desiste fácil. Tinha enfrentado racismo a vida inteira, desde criança na escola, quando professora assumia que ela não ia passar de ano. Até na faculdade, quando o orientador sugeriu que ela escolhesse curso mais fácil. Até no mercado de trabalho, quando investidores diziam que não investiam em mulheres negras porque era arriscado demais. E toda vez ela tinha provado que estavam errados, tinha vencido apesar de tudo. Então não ia deixar aquelas pessoas a intimidarem. Ia comprar aquela bolsa, ia pagar com cartão Black, ia mostrar que pertencia ali tanto quanto qualquer cliente branco. Patrícia pegou a bolsa que a vendedora tinha mostrado com relutância. Foi até o espelho grande no fundo da loja, colocou a bolsa no braço, virou de um lado para o outro avaliando. E foi exatamente nesse momento inocente de qualquer cliente experimentando o produto antes de comprar, que a gerente Fabiana se aproximou com passos rápidos, tocou no braço de Patrícia e disse com voz que tentava soar educada, mas que tinha veneno embaixo: a senhora precisa deixar a bolsa aqui, não pode andar pela loja com a mercadoria assim. E Patrícia olhou para ela confusa e disse: eu só estou experimentando, estou vendo se gosto antes de comprar. E Fabiana respondeu: entendo, mas é política da loja. Preciso que a senhora devolva a bolsa agora. Patrícia devolveu a bolsa. Sentiu raiva crescendo, mas controlou.
e disse: tudo bem, então eu quero comprar essa bolsa. Pode embrulhar, vou levar. E Fabiana hesitou. Olhou para Patrícia de novo com aquele olhar de descrença e disse: a senhora sabe o preço, né? São 15 mil reais. E o tom dela, quando disse aquilo, não era tom de informação, era tom de você não tem esse dinheiro. Você está perdendo meu tempo. E Patrícia respirou fundo. Controlou no impulso de gritar e disse: eu sei o preço, eu quero comprar. E Fabiana disse: e como a senhora vai pagar? E Patrícia respondeu: cartão de crédito. E Fabiana disse: vou precisar ver documento de identidade e vou precisar ligar para o banco para confirmar o limite do cartão. E foi ali que Patrícia entendeu que aquilo não era protocolo normal. Aquilo era racismo puro, porque ela tinha visto 3 clientes brancas comprando antes dela e nenhuma tinha sido questionada assim. Nenhuma tinha que provar que tinha dinheiro. Nenhuma tinha sido tratada como suspeita. Então Patrícia disse com voz firme: vocês não pediram documento nem confirmação de limite para nenhuma das clientes brancas que compraram aqui na última hora. Vocês estão fazendo isso comigo porque eu sou negra. Isso é discriminação racial. E Fabiana fingiu surpresa, disse: não, senhora, é protocolo padrão da loja. E Patrícia disse: mentira, eu vi vocês atendendo as outras clientes. Isso é racismo. E a voz dela subiu um pouco. E foi isso que Fabiana estava esperando. Foi a desculpa que ela precisava. Antes de continuarmos esta história, que vai te fazer sentir raiva nas veias e depois satisfação na alma, eu preciso saber de você que está me ouvindo agora. De qual cidade você está nos acompanhando? Se você está ouvindo de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Salvador, de qualquer lugar deste país onde pessoas negras ainda são tratadas como suspeitas só por existirem em espaços de luxo. Deixe seu like agora, mostre que você faz parte desta comunidade de pessoas que entendem que racismo não acabou, que acontece todo dia, que precisa ser combatido, que acredita que todas as pessoas merecem dignidade independente da cor da pele. Se inscreva neste canal porque toda semana eu trago histórias que vão te fazer enxergar injustiças que talvez você não perceba, que vão te fazer entender que precisamos mudar como sociedade, que vão te dar coragem para denunciar quando ver racismo acontecendo. Agora vamos descobrir juntos como aquela acusação falsa se transformou em lição que aquela loja nunca vai esquecer. Como uma mulher que foi humilhada virou símbolo de resistência. E principalmente, como aquela história expôs ferida que a sociedade brasileira tenta esconder, mas que sangra todo dia. Estamos no ano de 2024, num Brasil que juridicamente aboliu a escravidão há mais de 130 anos, mas que socialmente ainda trata pessoas negras como inferiores. Num país onde negros representam mais de 50% da população, mas apenas 3% dos cargos de liderança em empresas. Onde mulheres negras ganham em média metade do que homens brancos ganham fazendo o mesmo trabalho. Onde algoritmos de segurança em lojas identificam pessoas negras como mais suspeitas automaticamente. Onde racismo não é exceção, mas é regra disfarçada de sutileza, de olhares, de abordagens diferenciadas, de portas que fecham, de oportunidades que somem. O Shopping Iguatemi ficava na região mais nobre de São Paulo. Era templo do consumo de luxo. Lojas de grifes internacionais que vendiam produtos que custavam o salário mínimo inteiro. Restaurantes caros, clientes que chegavam de carro importado, segurança particular. Ambiente onde riqueza era exibida sem pudor e onde pessoas que não se encaixavam no padrão estético de riqueza, leia-se pessoas negras, pessoas gordas, pessoas com deficiência, eram automaticamente vigiadas, seguidas, questionadas. A loja onde Patrícia foi humilhada se chamava Maison Lumière. Era franquia brasileira de marca francesa de luxo. Vendia roupas, bolsas, sapatos, acessórios caríssimos. E tinha política não oficial, mas conhecida de todos os funcionários. Clientes negros devem ser vigiados de perto, porque estatisticamente, segundo a gerente Fabiana, eles eram os que mais tentavam furtar. Era perfil, era dado.
Não era racismo, era só realidade. E essa mentira, essa justificativa estatística para racismo, era repetida e aceita como verdade, e virava profecia autorrealizável. Quanto mais você vigia pessoas negras, mais você pega pessoas negras fazendo algo errado porque você não está vigiando as brancas. E aí você confirma seu viés racista e continua o ciclo. Fabiana tinha 38 anos. Era gerente da Maison Lumière há 3 anos. Tinha começado como vendedora e subido por ser boa em vender, boa em bater meta. E tinha absorvido completamente a cultura racista do varejo de luxo. Tinha aprendido a identificar cliente potencial, olhando para a roupa, para o sapato, para o carro. E tinha aprendido que cliente negro raramente era cliente de verdade. Então tratava diferente, vigiava mais, questionava mais. E nunca tinha sido punida por isso, pelo contrário. Os superiores dela elogiavam o cuidado. Diziam que ela era precavida, que evitava prejuízo. E isso validava o comportamento dela. E ali estava Fabiana agora, vendo Patrícia alterar o tom de voz. Vendo aquela cliente negra ousar acusá-la de racismo na frente de outros clientes, e decidiu escalar, decidiu que ia ensinar lugar daquela mulher, então fez sinal para a segurança da loja, Josiane, e disse alto, o suficiente para todos ouvirem: essa cliente está sendo agressiva comigo, está me acusando falsamente, e acho que ela tentou furtar a bolsa. Vi ela andando com a mercadoria pela loja de forma suspeita. Então vamos precisar revista antes dela sair. Patrícia não acreditou no que estava ouvindo. Ficou chocada por um segundo. E então a raiva explodiu. Ela disse alto: você está mentindo? Você está inventando isso porque eu te acusei de racismo. Eu não tentei roubar nada. Eu pedi para a vendedora me mostrar a bolsa. Experimentei no espelho e devolvi. Isso é absurdo, é falsa acusação. E Fabiana disse com aquela calma falsa de quem está no controle: senhora, se a senhora não tem nada a esconder, não vai se importar de abrir a bolsa para a gente conferir. É procedimento padrão quando há suspeita de furto. E Patrícia disse: não, vocês não vão revistar minha bolsa. Vocês não têm direito de me revistar. Isso é constrangimento ilegal, é violação de privacidade. E vocês estão fazendo isso só porque eu sou negra. A segurança Josiane se aproximou, tocou no ombro de Patrícia e disse: senhora, a gente pode fazer isso aqui de forma tranquila, ou a gente pode chamar a segurança do shopping e a polícia. Escolhe. E Patrícia olhou ao redor. Viu os clientes todos olhando, alguns com o celular na mão filmando. Viu as vendedoras paradas assistindo, viu que estava sozinha, que era a palavra dela contra a palavra de funcionários da loja, e que naquela situação, sendo ela negra e eles brancos, sendo ela acusada e eles acusadores, ela ia perder. Então disse: eu quero um advogado presente antes de qualquer revista. Eu tenho direito a isso. E Fabiana disse: a senhora está recusando colaborar. Isso aumenta a suspeita, Josiane. Chama a segurança do shopping. 2 seguranças do shopping chegaram em menos de 2 minutos. Eram homens grandes, uniformizados. E Fabiana explicou a versão dela. Disse que tinha visto Patrícia agindo de forma suspeita, que tinha pedido para revistar e cliente tinha recusado, que acreditava que havia tentativa de furto. E os seguranças, sem questionar, sem pedir para ver câmera, sem ouvir versão de Patrícia, simplesmente assumiram que gerente estava certa e cliente estava errada. E um deles disse: senhora, a gente vai precisar que a senhora nos acompanhe. Vamos resolver isso na sala de segurança. E Patrícia disse: eu não vou a lugar nenhum sem meu advogado. Vocês não têm autoridade para me deter. Eu não cometi crime nenhum. E o segurança disse: senhora, ou a senhora colabora, ou a gente vai ter que escoltá-la para fora do shopping. E Patrícia percebeu que não tinha escolha, que se resistisse iam usar força, iam arrastá-la, iam transformar aquilo em cena ainda pior. Então disse: tudo bem, eu vou sair, mas saibam que vocês vão responder por isso. Isso é racismo, isso é crime, eu vou processar essa loja e esse shopping. E foi assim que Patrícia foi expulsa. Foi assim que os seguranças pegaram ela pelos braços, um de cada lado, e a escoltaram pela loja, passando pelos outros clientes que filmavam, que cochichavam, que julgavam, e a levaram até a saída do shopping.
E na porta um dos seguranças disse: "A senhora está proibida de voltar a este shopping. Se voltar, vai ser considerada invasão de propriedade privada." Entendeu? E Patrícia, com lágrimas de raiva escorrendo pelo rosto, com humilhação queimando o peito, disse: "Eu entendi perfeitamente. Entendi que vocês são todos racistas. Entendi que não importa quanto dinheiro eu tenha, não importa o que eu construí. Para vocês eu sempre vou ser suspeita, sempre vou ser ameaça, sempre vou ser tratada como inferior. Mas isso não vai ficar assim. Eu prometo que isso não vai ficar assim." Patrícia saiu do shopping com o corpo tremendo de raiva e humilhação. Entrou no carro, um Mercedes importado que estava estacionado no subsolo, e dirigiu até em casa em piloto automático. Mente, processando o que tinha acabado de acontecer. E quando chegou em casa, quando trancou a porta e ficou sozinha, desabou, chorou tudo que tinha segurado. Chorou não só pela humilhação de hoje, mas por todas as humilhações que tinha sofrido na vida por ser negra. Todas as vezes que foi seguida em loja, todas as vezes que tiveram medo dela no elevador, todas as vezes que seguraram bolsa quando ela passou, todas as vezes que teve que provar que não era perigosa, que não era suspeita, que era gente, e aquilo doía. Doía num lugar profundo que nunca cicatrizava completamente. Mas depois que as lágrimas secaram, depois que o choro passou, veio outra coisa, veio determinação, veio raiva transformada em ação. Porque Patrícia não era mais a menina pobre que não tinha voz. Não tinha recursos, era a empresária bem-sucedida, tinha dinheiro, tinha contatos, tinha plataforma. E ia usar tudo isso para fazer aquela loja pagar, para fazer aquele shopping pagar, para fazer barulho, para expor aquilo que tinha acontecido, para garantir que nenhuma outra mulher negra fosse humilhada daquele jeito, naquele lugar. Patrícia ligou para o advogado dela, Daniel Freitas, especialista em direito civil e direitos humanos, contou tudo o que tinha acontecido e Daniel disse: "Patrícia, isso é caso claro de racismo, de constrangimento ilegal, de difamação. A gente processa tanto a loja quanto o shopping e a gente vai ganhar, mas além disso, a gente vai para a imprensa, a gente expõe isso publicamente. Porque processo judicial às vezes demora anos, mas opinião pública funciona rápido. Quando marca de luxo é acusada publicamente de racismo, eles agem rápido para proteger reputação." Patrícia concordou, autorizou Daniel a proceder com tudo. E então fez algo que sabia que ia ter impacto, pegou o celular, abriu o Instagram onde tinha 300 mil seguidores. Resultado dos anos construindo empresa de tecnologia e sendo referência de empreendedorismo feminino negro, e postou texto longo contando exatamente o que tinha acontecido, sem omitir nenhum detalhe, sem poupar ninguém, nomeou a loja, nomeou o shopping, descreveu a humilhação e terminou dizendo: "Eu sou CEO de empresa que vale milhões. Eu tenho dinheiro para comprar aquela loja inteira, mas nada disso importou, porque sou negra. E no Brasil de 2024, ser negro em espaço de luxo ainda significa ser automaticamente suspeito. E isso precisa mudar. E eu vou fazer essa mudança acontecer." O post viralizou. Em 2 horas tinha 100 mil curtidas. Em 6 horas estava em todos os sites de notícia. Em 12 horas estava nos jornais de televisão. Em 24 horas era trending topic nacional. E com visibilidade veio apoio. Centenas de outras mulheres negras comentando, dizendo que tinha passado por situações similares, em lojas de shopping, em restaurantes caros, em hotéis de luxo, lugares onde eram tratadas como ameaças só pela cor da pele, e veio indignação. Pessoas brancas descobrindo realidade que desconheciam, dizendo que não sabiam que isso ainda acontecia, que era absurdo, que iam boicotar a loja, e veio pressão. Jornalistas pedindo posicionamento da Maison Lumière e do Shopping Iguatemi, marcando eles em posts, exigindo explicações. A Maison Lumière Brasil entrou em pânico. O diretor da franquia, Ricardo Mendes, viu o caso explodir nas redes sociais, viu a marca sendo destruída em tempo real, viu clientes dizendo que nunca mais iam comprar lá.
Viu a associação de marca de luxo com racismo, que era pesadelo de qualquer empresa, e tentou controlar o dano. Postou nota oficial dizendo: a Maison Lumière repudia qualquer forma de discriminação, estamos investigando internamente o ocorrido e tomaremos as medidas cabíveis. Pedimos desculpas à senhora Patrícia Oliveira pelo constrangimento, mas a nota foi recebida com mais raiva ainda, porque era nota genérica, era nota que não assumia a culpa. Era a nota que tentava abafar em vez de resolver, e as pessoas viram através da falsidade. Daniel, o advogado, deu entrevista para o maior site de notícias do país. Apareceu na TV e disse: isso não é caso isolado, isso é racismo estrutural. E empresas de luxo precisam entender que não podem mais operar assim. Nós vamos processar por danos morais. E vamos pedir indenização alta o suficiente para doer no bolso deles, porque aparentemente é só quando dói no lucro que empresas aprendem. E além disso, vamos pedir mudanças estruturais, treinamento obrigatório sobre racismo para todos os funcionários, contratação de pessoas negras em posições de liderança, protocolo claro contra abordagens discriminatórias. A pressão aumentou tanto que 3 dias depois do incidente, a Maison Lumière Brasil anunciou que tinha demitido a gerente Fabiana e a segurança Josiane por justa causa e que estava implementando novo programa de treinamento sobre diversidade e inclusão. Mas para Patrícia aquilo não era suficiente, porque demitir as funcionárias era jogar culpa em indivíduos quando o problema era sistêmico. Era a cultura inteira da empresa. Era o fato de que aquelas funcionárias tinham apenas executado o que a empresa tacitamente permitia há anos. Então Patrícia deu entrevista também, apareceu em programa de TV de grande audiência e disse algo que ecoou. Disse: demitir 2 funcionárias é fácil, é bode expiatório. Mas e a cultura que permitiu aquilo? E os superiores que sabiam e não fizeram nada? E os outros funcionários que assistiram e não defenderam? E os clientes que filmaram para entreter em vez de intervir? O racismo não está só nas 2 que foram demitidas. Está em todos que permitiram aquilo acontecer. O processo judicial foi rápido, porque caso era claro, havia filmagens de clientes que tinham postado nas redes sociais, mostrando Patrícia sendo expulsa. Havia depoimentos de testemunhas, e Daniel, o advogado, tinha construído caso sólido de racismo, constrangimento ilegal e danos morais. E a Maison Lumière e o Shopping Iguatemi sabiam que iam perder feio se fosse a júri. Então, pediram acordo. E foi quando Patrícia mostrou quem realmente era. Patrícia podia ter pedido indenização milionária só para ela. Podia ter destruído a empresa completamente. Podia ter se vingado de forma financeira. Mas não foi isso que fez. E porque vingança não era objetivo. Mudança era objetivo. Então, quando sentou na mesa de negociação com advogados da loja e do shopping, com Daniel ao lado dela, ela colocou termos que iam além de dinheiro. Disse: eu aceito o acordo, mas com condições não negociáveis. Primeira, indenização de R$2 milhões, mas esse dinheiro não fica comigo. Vai integralmente para fundo que vou criar de apoio jurídico a vítimas de racismo que não têm recursos para processar. Segunda, a Maison Lumière implementa programa completo de treinamento antirracismo para todos os funcionários de todas as lojas do Brasil. Treinamento dado por especialistas negros em racismo estrutural. Terceira, a empresa contrata no mínimo 30% de funcionários negros em todos os níveis, incluindo gerência e diretoria. Quarta, a empresa publica relatório anual de diversidade, mostrando composição racial do quadro de funcionários. E quinta, 10% do lucro líquido da Maison Lumière Brasil durante 5 anos vai para ONGs que combatem racismo. Os advogados da empresa ficaram chocados. Tentaram negociar, disseram que era exigência demais, mas Patrícia foi firme, disse: ou aceitam tudo ou a gente vai a júri. E no júri eu vou contar essa história para jurados, vou mostrar as imagens, vou chamar especialistas para falar sobre racismo no varejo de luxo e vocês vão perder, e vão perder feio. E além da condenação judicial, vão perder mercado,
porque vou fazer campanha pública para boicote até vocês fecharem. Então decidam. Topam mudar de verdade ou preferem arriscar falência? A empresa aceitou todos os termos, assinaram um acordo judicial que virou público. E foi notícia nacional, foi referência, foi precedente. E outras empresas de varejo de luxo ficaram atentas, perceberam que não dava mais para ignorar racismo, que tinha custo alto agora, que sociedade não ia mais aceitar, e começaram a implementar mudanças também, não por bondade, mas por medo de serem próximas a serem expostas. Fabiana, a ex-gerente, tentou processar a Maison Lumière por demissão sem justa causa. Alegou que foi bode expiatório, mas perdeu porque havia evidência clara de que tinha agido de forma discriminatória. E depois da demissão não conseguiu emprego em lugar nenhum no varejo, porque a história dela tinha se espalhado. Empregadores faziam busca do nome no Google e encontravam notícias sobre caso de racismo. Então Fabiana, que tinha sido gerente ganhando bem, terminou desempregada, amarga, culpando Patrícia por ter arruinado a vida dela, sem nunca assumir responsabilidade pelo próprio racismo, sem nunca entender que foi ela mesma que destruiu própria carreira ao escolher discriminar em vez de respeitar. Josiane, a segurança, também foi demitida e também não conseguiu emprego. Passou por situação similar. E as duas viraram exemplo, viraram alerta, viraram história que era contada em treinamentos de diversidade, como o que não fazer. E embora algumas pessoas sentissem pena delas, a maioria entendia que eram consequências justas de ações racistas, que não dá para discriminar sem pagar preço. Patrícia usou visibilidade que o caso deu para criar o instituto que tinha planejado. Chamou de Instituto Dignidade Negra, e a missão era clara: oferecer suporte jurídico gratuito para pessoas negras que sofressem racismo em estabelecimentos comerciais, mas que não tivessem dinheiro para contratar advogado, porque ela sabia que o que tinha acontecido com ela acontecia todo dia com outras mulheres negras, outros homens negros, mas a maioria não tinha recursos para lutar, então aceitavam humilhação em silêncio. E Patrícia queria mudar isso. Queria dar voz, queria dar poder, queria garantir que justiça não fosse privilégio de quem tem dinheiro. O instituto cresceu rápido. Em 6 meses, tinha a equipe de 15 advogados voluntários. Tinha recebido mais de 200 casos de racismo em comércios. Tinha processado 30 estabelecimentos. Tinha ganho 27 dos 30 casos. E tinha conseguido acordos que incluíam não só indenização, mas mudanças estruturais nas empresas. E aquilo começou a criar efeito real. Empresas começaram a ter medo. Começaram a treinar funcionários de verdade. Começaram a mudar protocolos. Não por bondade, mas por medo de processo. Mas resultado era o mesmo. Menos pessoas negras sendo discriminadas. Patrícia virou referência nacional em combate ao racismo. Foi convidada para palestrar em universidades, em empresas, em eventos, e sempre contava a história dela. Sempre mostrava que racismo não é coisa do passado. É presente, é diário, é estrutural. E sempre terminava dizendo: eu tive privilégio de ter recursos para lutar, mas a maioria das vítimas de racismo não tem. Então é nosso dever, de quem tem voz, de quem tem plataforma, usar isso para amplificar vozes que são silenciadas, para lutar por quem não pode lutar sozinho, para criar mundo onde ser negro não signifique automaticamente ser suspeito. 1 ano depois do incidente, Patrícia voltou ao Shopping Iguatemi, não para comprar, mas para dar palestra que Shopping tinha organizado como parte de programa novo de combate ao racismo, palestra obrigatória para todos os funcionários de todas as lojas. E quando entrou naquele shopping, quando passou pela porta da Maison Lumière e viu que agora tinha vendedores negros, gerente negra, mudança visível, sentiu algo. Não foi perdão completo porque dor ainda estava lá, mas foi satisfação. Satisfação de saber que luta dela tinha gerado resultado concreto e aquela humilhação não tinha sido em vão, e outras mulheres negras iam poder entrar naquelas lojas e serem tratadas com dignidade que ela não teve.
E assim chegamos ao final desta história sobre racismo, sobre humilhação transformada em luta, sobre como uma mulher sozinha pode começar mudança que afeta milhares. E agora é hora de refletirmos profundamente sobre o que esta história nos ensina. Porque você não ouviu tudo isso até aqui sem motivo. Talvez você precise entender algo sobre privilégio, sobre cumplicidade, sobre responsabilidade de combater injustiça. A primeira lição é sobre racismo estrutural que existe, mas que muitos fingem não ver. Patrícia foi tratada como suspeita, não por nada que fez, não por comportamento suspeito, mas simplesmente por ser negra em espaço onde racistas assumem que negros não pertencem. E isso acontece todo dia, em shoppings, em lojas, em restaurantes, em bancos, pessoas negras sendo vigiadas, sendo questionadas, sendo humilhadas, e muita gente branca não vê porque não afeta ela. Porque privilégio branco é exatamente isso. É poder entrar em qualquer lugar sem ser automaticamente visto como ameaça. É não ser seguido por segurança. É não ter que provar que tem dinheiro. É não carregar peso de desconfiança constante. Então, primeira lição é: se você é branco, reconheça seu privilégio. E use esse privilégio para combater racismo quando ver acontecendo. A segunda lição é sobre como o dinheiro não protege pessoas negras de racismo. Patrícia era milionária, era CEO, tinha mais dinheiro que a maioria das pessoas naquela loja, mas nada disso importou. Porque racismo não olha para a conta bancária, olha para a cor da pele. E esse é mito que precisa morrer. Mito de que basta a pessoa negra subir socialmente que racismo acaba. Não acaba. Patrícia foi humilhada mesmo sendo rica. Então imagine o que sofrem pessoas negras pobres que não têm recursos para se defender, que não têm voz para denunciar, que aceitam humilhação porque não têm escolha. A terceira lição é sobre a importância de usar privilégio e plataforma para fazer barulho. Patrícia podia ter processado silenciosamente, podia ter aceitado acordo com cláusula de silêncio, podia ter embolsado dinheiro e seguido vida, mas não fez isso. Expôs publicamente, usou rede social, foi para a mídia, fez barulho, porque sabia que sem barulho nada muda, empresas só mudam quando há pressão pública, quando há risco de prejuízo. Então, lição é: se você testemunha injustiça, não fique calado, filme, denuncie, compartilhe. Faça barulho porque silêncio é cumplicidade. A quarta lição é sobre transformar dor em propósito. Patrícia foi humilhada, mas não deixou aquilo destruir ela. Usou como combustível para criar algo maior. Criou um instituto que ajuda outras vítimas, transformou experiência terrível em movimento de mudança. E essa é a escolha que todos temos quando sofremos injustiça. Podemos deixar aquilo nos amargurar, ou podemos usar aquilo para fazer diferença, para garantir que outros não sofram o mesmo, e Patrícia escolheu o segundo caminho. E por causa dessa escolha, centenas de outras pessoas estão sendo ajudadas. A quinta lição é sobre mudança sistêmica versus individual. Seria fácil culpar só Fabiana e Josiane, dizer que eram maçãs podres. Mas Patrícia entendeu que o problema era mais profundo. Era a cultura da empresa, era treinamento que não existia, era a ausência de políticas antirracismo, era ambiente que permitia discriminação. Então ela não se contentou com demissão das duas. Exigiu mudanças estruturais. E essa é a lição importante. Não adianta punir indivíduos se o sistema continua permitindo comportamento racista. Tem que mudar sistema, tem que mudar cultura, tem que criar políticas, treinamentos, consequências reais. A sexta lição é sobre não aceitar desculpas vazias. Quando a empresa soltou primeira nota pedindo desculpas, mas sem assumir responsabilidade, Patrícia não aceitou. Pressionou mais, exigiu mais, e isso é importante. Porque empresas são especialistas em relações públicas, sabem fazer notas bonitas que não significam nada, então não podemos aceitar desculpa vazia, temos que exigir ação concreta, mudança real e só parar pressão quando mudança acontecer de fato. E a última lição, talvez a mais importante, é sobre responsabilidade coletiva de combater racismo. Racismo não é problema só de pessoas negras, é problema de toda a sociedade.
E especialmente pessoas brancas têm responsabilidade de combater, porque são pessoas brancas que têm poder estrutural, que são ouvidas, que não são desacreditadas quando denunciam. Então, se você é branco e vê racismo acontecendo, não fique só olhando, não fique só filmando para postar depois. Intervenha ali na hora. Use seu privilégio para defender quem está sendo atacado. Questione funcionário que está sendo racista. Peça para falar com o gerente, seja testemunha se vítima quiser processar. Faça algo, porque inação é cumplicidade. Agora eu te pergunto, quantas vezes você viu pessoa negra sendo seguida por segurança em loja e não fez nada? Quantas vezes você ouviu comentário racista e deixou passar? Quantas vezes você foi cúmplice silencioso de racismo? E o que você vai fazer diferente a partir de agora? Porque conhecimento sem ação não muda nada. Então, se você ouviu essa história e se indignou, mas não vai fazer nada diferente na vida, então indignação é vazia, é performática. Mas se você ouviu essa história e vai passar a intervir quando ver racismo, vai passar a questionar, a denunciar, a apoiar vítimas, a pressionar empresas, então essa história valeu, então mudança começa. Se esta história te tocou, se você viu injustiça aqui que precisa ser combatida, deixe seu like, compartilhe com pessoas que precisam entender isso, especialmente compartilhe com pessoas brancas que acham que racismo não existe mais, com pessoas que dizem que Brasil é democracia racial, porque não é. Racismo é real, é presente, é doloroso. Se inscreva neste canal para mais histórias que vão te fazer enxergar realidades que existem, mas que muitos não querem ver, que vão te dar ferramentas para combater injustiça, que vão te inspirar a fazer diferença. Comente aqui embaixo, me conta, você já presenciou racismo? Você já sofreu racismo? Você já interveio quando viu o racismo acontecer? Conta a tua história, porque quando compartilhamos, criamos consciência coletiva, criamos movimento, criamos mudança. E até a próxima história, lembre-se sempre, ser antirracista não é só não ser racista, é combater ativamente racismo, onde quer que apareça, é usar privilégio que você tem para defender quem não tem, é fazer barulho quando injustiça acontece, é não aceitar status quo que perpetua desigualdade. Então escolhe, você vai ser cúmplice silencioso ou vai ser parte da mudança? Porque neutralidade em situação de injustiça é sempre escolher lado do opressor.